Nosso assunto hoje são as chamadas fontes de campo magnético. Nós tivemos alguns anos atrás, aliás, há muitos anos atrás, a famosa experiência de Ørsted. Até aquela época, antes dessa época, pensava-se que eletricidade fosse um fenômeno e magnetismo fosse outro completamente independente. Afinal de contas, se você aproximar de uma bússola qualquer, uma carga positiva, uma carga negativa, nada vai acontecer. Aí, um belo dia, apareceu esse tal de Ørsted. Ele fez passar uma corrente elétrica num fio condutor, colocou esse fio condutor perto de uma bússola e a bússola sofreu uma deflexão. Vamos ver a experiência de Ørsted. Esta é a chamada experiência de Ørsted. Nós temos uma bússola orientada de acordo com as linhas do campo magnético da Terra. Passando por sobre a bússola existe um fio condutor e a hora que eu apertar essa chave, esse fio vai ser percorrido por uma corrente. Apertando a chave, 1, 2, 3, a bússola sofre uma deflexão. Isso foi a prova de que todas as vezes que uma corrente elétrica estiver percorrendo um fio condutor, ao redor desse fio condutor haverá a formação de um campo magnético. Então, está aí mais uma vez, apertando, a bússola sofre deflexão. Esta é a experiência de Ørsted. Conforme você viu, todo condutor percorrido por uma corrente elétrica produz ao seu redor um campo magnético. Uma experiênciazinha simples de ser feita seria se você pegasse, por exemplo, uma cartolina, se você pegasse um fio condutor e fizesse esse fio condutor atravessar a cartolina mais ou menos assim, e se você colocasse sobre essa cartolina algumas pequenas bússolas, é claro, elas estariam orientadas de acordo com as linhas de indução do campo magnético da Terra. Mas, se num determinado momento você fizer passar por aqui uma corrente elétrica, então essas bússolas vão mudar a sua orientação. A partir do momento em que uma corrente elétrica atravessar esse fio condutor, as bússolas estarão distribuídas, formando um círculo ao redor desse condutor. Então essa experimentação, aliás, bastante simples, nos permite descobrir que ao redor de um condutor percorrido por corrente elétrica, existe um campo magnético de aspecto circular. Então, quando se trabalha com fontes de campo magnético, a primeira coisa que se deve saber é para que lado essas linhas de indução estão girando. Para isso, nós usamos uma regra, que é a chamada regra do saca-rolhas. Muito simples. Você vai pegar um saca-rolhas, aqui está o saca-rolhas na sua versão mais simples, e aí você vai com cuidado, porque tem ponta, não vai machucar o dedinho, tá? Cuidadosamente, você vai introduzir o saca-rolhas no fio condutor no rumo da corrente. Mas não é assim que se coloca um saca-rolhas. Você sabe muito bem que ele tem que ser girado. Então, o sentido no qual você gira o saca-rolhas é o sentido das linhas de indução. Olha só que simplicidade. Essa regra seria ótima, seria maravilhosa se não fosse um pequeno probleminha com as meninas. É porque normalmente, moçadinha, sacar rolhas não costuma ser um atributo feminino. Então lá na sua casa, por exemplo, quem saca as rolhas do vinho é o seu pai. E aí, de repente, você é uma jovem moçoila, imagine-se, com um saca-rolhas imaginário, porque você não vai levar um saca-rolhas para fazer o vestibular contigo. De repente você chega lá com seu saca-rolhas imaginário, aí você fala, e agora? Eu giro para cá, eu giro para lá, você pode ficar perdido, pode errar o sentido de rotação. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dispensar o saca-rolhas só para não correr esse risco, e nós vamos usar no lugar do saca-rolhas a mão direita. Gente, eu disse direita. Você toma cuidado que você tem duas. Uma é direita, a outra não é. A que não é se chama esquerda.
Na dúvida, quem é muito fácil. A mão que faz assim, ó, é a direita. A que não faz é a esquerda. Ok? Então agora que você já aprendeu a achar a mão direita, vai ser muito simples. Mão direita, 4 dedos juntos, dedão levantado. Aí você vai dobrar os dedos como se você estivesse segurando um objeto cilíndrico. Ok? Feito isso, o dedão colocado no rumo da corrente, agarrando o condutor, os 4 dedos te mostram o sentido das linhas de indução. Por exemplo, digamos que esse cano fosse um condutor percorrido por uma corrente elétrica para cima. Então, mão direita, dedão no rumo da corrente, agarrou o condutor. Então, meus senhores, nós temos um campo magnético girando neste sentido ao redor do condutor. Gente, o grande problema dessa parte do eletromagnetismo não é fazer contas. O grande problema é você conseguir enxergar uma coisa que tem 3 dimensões em cima de um plano que só tem 2. Por exemplo, esse desenho que você está vendo aqui, ele foi feito com uma técnica chamada perspectiva. Esse mesmíssimo desenho poderia ter sido feito plano. Por exemplo, se fosse esse um desenho plano, este seria o fio condutor, esta seria a corrente elétrica. Mão direita, regra do saca-rolhas, e enfiou o dedão na corrente. Quando você agarrar o condutor, ali do lado direito do condutor, nós temos um campo magnético apontando para dentro. Ele dá uma volta lá no fundo, e aqui do lado esquerdo do condutor, nós temos um campo magnético orientado para fora. Percebe que esses 2 desenhos são exatamente iguais? O que difere é a maneira pela qual você faz, é a técnica utilizada, digamos assim. Aqui a perspectiva é que é um desenho chapado. Por exemplo, moçada, esse mesmo fio poderia ter aqui uma chamada vista superior. A vista superior seria como se você estivesse assim, olhando isso aqui por cima. Se você estivesse olhando isso aqui por cima, esse seria o condutor e essa seria a corrente elétrica que estaria apontando para você. Mão direita, regra do saca-rolhas, enfiou o dedão na corrente, agarrou o condutor, então a regra está mostrando para você que as linhas de indução, elas são circulares ao redor desse condutor. Ok? Então, senhores, é assim que nós determinamos o jeitão, o aspecto do campo magnético gerado por um condutor percorrido por corrente. Aí, por exemplo, exatamente aqui nesse ponto, o vetor indução magnética é horizontal para a direita. Afinal de contas, senhores, em qualquer local, o vetor indução magnética é sempre tangente às linhas e de mesmo sentido. Aí, se você tiver que calcular esse campo magnético, é muito simples. Esse campo magnético é dado por μ0 vezes I sobre 2π vezes D. Gente, esse μ0 é uma constante. Isso aqui é uma constante chamada permeabilidade magnética do meio. Detalhezinho, em eletricidade, tudo que tem zerinho de rodapé significa tratar-se do vácuo. Então, esse μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. Na maioria das vezes, nós trabalhamos com vácuo. Então, por isso, você coloca direto o μ0 ali. I é a intensidade da corrente. E D é a distância do fio condutor até o ponto onde você está medindo esse campo magnético. Então, senhores, este é o campo magnético gerado por um fio condutor percorrido por corrente. Fio esse bastante longo. Dado, então, por μ0I sobre 2π vezes D. Existem vantagens e existem desvantagens. Como sempre, vamos começar das desvantagens. Uma das grandes desvantagens é que nesse processo